Bem-vindos à Psico-TV. Hoje temos à conversa a doutora Margarida Gaspar para falarmos sobre o tema do bem-estar e saúde mental dos adolescentes e jovens. Também da sua motivação para uma intervenção social. Boa tarde, doutora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui convosco e felicito-vos pela iniciativa, porque realmente agora que estamos todos aqui nestes caixotinhos, variar a maneira como conversamos é importante e para mandar a mensagem para as pessoas e tentar debater estes assuntos, não é, que são, nomeadamente o bem-estar e a saúde mental, tornam-se na ordem do dia mesmo, não é? Cada vez mais. Já agora eu chamo Margarida Gaspar de Matos, no e-mail é que aparece Gaspar só, para ser mais simples e, portanto, como é o nome que está aqui escrito em baixo, fica aí essa correção. Doutora, para começarmos, sabemos que atualmente, como poderemos caracterizar o bem-estar e a saúde mental dos adolescentes ou jovens? Olha, para caracterizar a saúde mental dos adolescentes ou jovens temos que os comparar com qualquer coisa. Eu vou-lhe propor compararmos com o antes, não é? E já que estamos aqui a falar da Covid, não é? Vamos lá ver antes da Covid e depois da Covid. E então o que é que nós temos antes da Covid? Nós fazemos em Portugal desde 1998, que é assim uma altura em que muitos dos nossos espectadores, não, portanto, da nossa audiência não terá sequer nascido. Nós fazemos um estudo ligado à Organização Mundial de Saúde, que de 4 em 4 anos inquirimos os adolescentes portugueses sobre várias questões da sua vida, consumos, atividade física, alimentação e também bem-estar e sintomas psicológicos de bem-estar, de mal-estar, de felicidade. E é interessante que desde 1998, em Portugal, como em toda a Europa, porque este estudo inclui 44 países, de 4 em 4 anos, paulatinamente até à recessão, portanto, que atuou e impactou neste estudo pelo ano 2010, a saúde física e psicológica dos nossos jovens estava a melhorar, dos portugueses e pela Europa inteira. E pronto, um bocadinho pior nas meninas, não é? Porque isso faz parte, epidemiologicamente é uma constante, mas estava a melhorar. Depois houve ali um agravamento com a recessão económica, nomeadamente nas expectativas em relação ao futuro, na percepção de felicidade pessoal, e realmente foi, nessa altura se teve uma coisa positiva, que foi pôr as pessoas a falar da importância da saúde mental para a vida das pessoas, porque até ali era um bocadinho um tabu. Também é verdade que, ao passo que a saúde física continuou com indicadores bons, a saúde mental, a satisfação pela vida, a percepção de felicidade pessoal foi diminuindo. Depois, o último estudo que nós fizemos foi em 2019, ainda nem sequer tínhamos ouvido falar do vírus, não é? Vamos agora fazer um novo em janeiro de 22, em que exatamente as questões da Covid, do ambiente e da saúde mental vão ser o foco principal. Agora, nós temos em Portugal também uma rede de jovens ativistas nacional, portanto foram jovens que recrutámos através da televisão por todo o país e que temos trabalhado com eles, debatido questões. Eles agora ajudam-nos a fazer investigações entre pares. Pronto, e nós, desde que estamos entre o confina e desconfina, não é? Portanto, desde março do ano passado, já fizemos com eles 4 estudos a tentar perceber como é que eles estão a passar estas coisas. E pronto, e realmente eu digo, no primeiro confinamento, se por um lado eles ficaram um bocadinho perplexos, um bocado com medo do que é que ia acontecer, mas também estavam um bocado ativados para se organizarem, para resolver as coisas. E, por um lado, os nossos jovens também que queixavam-se muito que andavam muito exaustos, têm aulas demais, muito estressados com a escola, e é interessante que não gostaram de ir para casa, não gostaram de ficar sem amigos, não gostaram de não ir à rua. Mas alguns até conseguiram ver alguns pontos positivos, uma maior autonomia, mais convívio com os pais, que às vezes não estavam com eles, conseguir gerir melhor o seu tempo, não estar tão cansado, pronto. E, portanto, eles tiveram uma alimentação que alguns, que os tiveram mais sorte, achavam que era melhor, porque estavam em casa e os pais faziam as refeições, outros passaram fome, como se não é, há famílias e famílias, e portanto essa parte não foi tão boa, e nós quando falamos, estamos a falar de uma média, mas esta média implica pessoas que passaram verdadeiramente bem e pessoas que passaram verdadeiramente mal, não é? E portanto nós estamos só a falar do geral. E depois foi interessante, quando foram à escola eles iam muito contentes.
muito entusiasmados, porque iam para a escola, iam ver os amigos, iam voltar a sair à rua. A escola em si não anima muito os adolescentes portugueses. Eles, isto é outro estudo que depois lhe falo noutra altura, mas eles não têm assim um gosto especial pela escola, não. Têm muito stress e pouco gosto, mas têm um gosto especialzinho pelos intervalos, não é? Pronto, e os intervalos estavam a fazer muita falta. Só que depois eles foram para a escola e ficaram um bocado desiludidos com o regresso, isto em setembro. E um outro estudo que fizemos, eu estou-lhe a falar de estudos em que os miúdos nos mandam textos e nós fazemos análise de conteúdo e recebemos assim 600, 700 respostas, portanto não é uma opinião de um ou do outro e portanto são jovens de todo o país que são ativados por essa tal nossa rede dos Dream Teens. Então eles ficaram um bocado desiludidos porque eles, uma das coisas que alguns achavam interessante quando no primeiro confinamento é que alguma proximidade com os professores, parecia que não, porque estávamos aqui com o ecrã ao meio, mas eles sentiam-se próximos porque os professores, que normalmente eram mais acima, estavam mais próximos porque não tinham jeito para trabalhar com aquilo e estavam um bocado aflitos e eram eles que ajudavam, doutor, tente pôr ali, não sei o quê, e portanto isso deu ali uma proximidade que eles apreciaram. Os professores próximos, eles diziam, os professores estão mais amigos, estão mais próximos, estão mais contentes, estão menos cansados também, imagina. E depois chegaram à escola, eles julgaram que essa intimidade que eles valorizaram muito ia continuar. E ficaram muito desiludidos, porque diziam que as pessoas estavam lá no mesmo sítio, como se não tivessem saído lá. Pronto. E foi só, dizia-me foi só carregar no ONU e eles continuaram a falar como se não tivesse havido confinamento. E outro dizia-me, a sair da escola já vinha com os testes todos marcados para o período. E não conseguimos contar o que é que tinha sido, portanto não foi valorizada as aprendizagens alternativas que eles tiveram pelo facto de estar em casa. É como se aquilo agora é para esquecer e vamos a recuperar a matéria. Enfim, não é só assim que estou a dizer isto, eu digo isto em todo lado, que é assim, ainda agora que eles estão outra vez a ir para a escola, os miúdos têm que ser ouvidos, e isto não pode ser tempo perdido, tem que ser um tempo em que eles fizeram aprendizagens alternativas, e essas aprendizagens alternativas têm que ser valorizadas. E nós temos que ver quais são os miúdos, que são quase todos, que daqui por uns tempos já está tudo muito bem, e quais são os miúdos que não vão ficar assim tão bem, ou porque aquilo lhes caiu em alguma vulnerabilidade, ou porque passaram um confinamento expostos à violência doméstica, expostos à pobreza, expostos a toda, enfim, a circunstâncias menos vulneráveis. Portanto, neste momento é uma altura em que os professores, coitados, que também já estão exaustos, não é? E os pais que também já estão exaustos, porque saturados estamos todos, vamos ter que estar com muita atenção a acompanhar os jovens que não vão conseguir fazer uma recuperação das rotinas bem. Mas todos os estudos, que já há muitos sobre isto, dizem que a saúde mental, os indicadores de saúde mental baixaram agora com o confinamento e mais, são proporcionais ao tempo de confinamento. Portanto, quanto mais tempo de confinamento, pior. Coisas como a irritabilidade, sintomas de ansiedade, sintomas de tristeza ou mesmo depressão, algum receio, o receio dos outros, o receio que os pais adoeçam, portanto, tudo isto dá muito, muito mal-estar, não é? E tanto mais quanto mais tempo. E também tanto mais quanto maior proximidade com a infecção. Portanto, jovens que tiveram familiares doentes ou falecidos acusaram muito mais, enfim, essa angústia. Pronto, agora, no segundo confinamento, eles ficaram verdadeiramente estressados, desmoralizados com aquilo que se começou a chamar a fadiga pandémica, e entraram num entorpecimento. Eles referem muitas vezes que eu passo que no primeiro confinamento eles estavam, enfim, quietos, mas a tentar reagir. Neste segundo confinamento entraram em velocidade de cruzeiro, entorpecidos, à espera que passe, não é? E é assim que nós os temos agora na escola neste momento. Há pouco falou de algumas perturbações e pergunto-lhe quais são as perturbações mentais que estão a incidir mais nos adolescentes e jovens? Eu já agora, para sermos precisos, eu não queria falar de perturbação mental, porque isso acaba por ser um diagnóstico psicológico ou psiquiátrico que está um bocadinho para além do âmbito do que nós queríamos dizer aqui. Vou-lhe falar de sintomas de mal-estar.
não é? Portanto, mal-estar psicológico, que é para não estarmos a discutir se é ou não é uma perturbação, se já lá chegou ou não. E verdadeiramente é a questão da irritabilidade, depois é a questão da ansiedade no sentido de incerteza, o que é que vai acontecer, quando é que isto vai acabar, agora será que vamos ter exames, que vamos passar, que entramos na universidade, toda essa ansiedade. E às vezes a ansiedade aplicada aos outros, que é, será que vou-me contagiar, será que é um ambiente seguro, e depois alguns sintomas de tristeza, e alguma tristeza mais acentuada, que já podemos falar em sintomas de depressão. Pois há jovens que falam de problemas de sono, mas não é todos, isso depende um bocadinho. A alimentação também, alguns acham que estão a comer mais e outros menos, houve estudos que reportaram aumento de peso em geral nos adolescentes portugueses provavelmente, também estrangeiros, mas o estudo é português, exatamente por causa de comer demais, mas há outros que dizem que não, que comem melhor e, portanto, que acabam por ter uma alimentação mais saudável, e, portanto, essa parte vai depender, enfim, como o bem-estar também, não é, das condições de confinamento, não é? E de que forma podemos relacionar a saúde mental com a motivação para a intervenção social? Pois isto é a gênese deste projeto que eu lhe falei do Dream Teens, portanto destes jovens ativistas e interventores sociais, porque verdadeiramente, como nós fazemos em vários grupos, não é nada para as pessoas sem as pessoas, não é? E o que acontece é que muitas vezes colegas nossos, não é, organizam programas fantásticos para adolescentes, mas por qualquer motivo falta ali uma cola entre o programa e os adolescentes. E essa cola pode ser aumentada quando os adolescentes são convidados a participar nos programas desde o princípio. Portanto, nós, em vez de chegarmos com um programa fantástico a uma escola, chegamos a uma escola de mãos a abanar, não é? Só com aquilo que sabemos sobre as coisas, e vamos perguntando aos jovens o que é que está bem, o que é que não está tão bem, quais eram as suas expectativas, os seus sonhos, e é a partir da identificação do que eles nos dizem das coisas boas e das coisas más, que nós começamos a trabalhar com eles o que é que eles acham que podem ser soluções. É um processo um bocadito mais lento, não é? É um processo que não enaltece tanto o investigador, mas garanto-lhe que depois é muito mais participado, e os jovens têm este acrescento de autonomia, de responsabilização e de crescimento pessoal que nós valorizamos. E ficam com a sensação que são capazes e motivam-se mais para a ação. E qual o tipo de motivação pode existir para a promoção de uma intervenção social? A motivação tem a ver com duas coisas, não é? A motivação tem a ver com eles sentirem que são capazes, não é? E depois sentirem que aquilo que eles são capazes de fazer serve para alguma coisa, porque se alguma destas coisas falha, não há motivação. E nós vimos isso com esta rede de jovens, que eles trabalharam connosco conteúdos, como a cidadania, a atividade física, a alimentação, o consumo de substâncias, enfim, uns para o risco e outros para a proteção, como se está a ver, e eles conseguiram sentir-se capazes e competentes para agir e com vontade de o fazer. Depois, outra coisa é a oportunidade em termos concretos, e isso é que é uma parte que não corre tão bem no projeto, é que as escolas que também gostam que os jovens participem, as autarquias que também gostam que os jovens participem, quando aparecem lá jovens a dizer eu quero participar, não é só dificuldades, mas há muita dificuldade. Ou seja, é como se é-lhes pedido para participar, mas depois não lhes é dada a confiança de que eles são capazes de o fazer. E eles ficam um bocadinho frustrados, porque dizem, então como é que é? Quando é preciso a nossa opinião e a nossa participação nas coisas, nós dispomos-nos e aprendemos e envolvemos-nos, mas depois quando é preciso para tomar decisões, a nossa opinião vale 1/4. Ou 1/10. E essa parte falta um bocadinho fazer. Nós, na sequência deste projeto dos Dream Teens, eu e a minha colega Cátia Branquinho, que desenvolveu uma tese de doutoramento exatamente para avaliar este projeto, mas é um projeto que envolve toda a equipa Aventura Social. Estamos agora a desenvolver outro projeto, já mais associado às autarquias, exatamente para conseguir mediatizar esta dificuldade que há entre os jovens não estão motivados, diz-se muito, agora motivam-se,
mas depois se motivam-se para fazer o quê? A autarquia não deixa? Não pode ser. E, portanto, nós agora estamos a tentar resolver a outra parte, que é tornar as autarquias, os municípios, as escolas, os clubes mais abertos à participação e à responsabilização dos jovens. Não é fácil, mas é por aí, não é? Porque senão realmente não se lhes pode pedir responsabilidade se depois não se lhes dá um bocadinho desse poder, não é? Sem dúvida. Doutora Margarida, para finalizarmos, pergunto-lhe como podemos desenvolver uma intervenção social que apresente um impacto positivo para a sociedade, para toda a sociedade. Pois é, porque se nós não desenvolvemos esse impacto positivo, pode acontecer, desenvolver-se um impacto negativo, não é? E, portanto, verdadeiramente nós conseguirmos agarrar em toda a energia, em toda a inovação, em toda a generosidade, em toda a capacidade e vontade de intervir que têm os jovens e canalizar essa energia para aspectos construtivos, estamos, por um lado, a promover o seu desenvolvimento social e, por outro lado, estamos a fazer um desvio de uma outra trajetória que era exatamente eles irem gastar aquela inovação, aquela iniciativa, aquela energia para fins comprometedores da sua saúde e da saúde dos demais. E, portanto, eu penso que, olha, mas desde que nós estamos, este projeto que começou em 2014 e foi financiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, que muito nos apoiaram e ainda agora continuam a utilizar estes conceitos noutros projetos que vêm desenvolvendo. Mas nós temos batalhado muito junto do Ministério da Educação, junto do Ministério do IPDJ, do Instituto Português de Desporto e da Juventude, programa Escolhas, e verdadeiramente não fomos nós que fomos os motores que isto aconteça. Há uma altura civilizacional, não é? Em que tudo aponta para que nada para os jovens sem os próprios jovens, não é? E, portanto, todas estas estruturas que eu estou a falar, com quem nós trabalhamos muito bem neste momento, estão a convergir neste aspecto que os projetos têm que ter os jovens como consultores desde o princípio. Não vale a pena aparecermos com um ready-made, tudo já prontinho, e vender a uma escola como isto é o que temos para vocês. Tem que ser um projeto de co-construção para eles sentirem que isto é a minha cara e eu vou investir nisto porque isto é a minha ideia feita prática. Doutora Margarida, foi um prazer tê-la na Psica TV. Muito obrigado e até sempre. Pronto, até sempre então. Prazer em ouvi-lo também. Obrigado, muito obrigado.